Obrigada a todos e a todas pela presença. Em especial, eu quero aqui agradecer a doutora Maria Luísa, né, a nossa juíza da infância e da juventude aqui de Teresina, que é uma parceira do CRIA, a gente sempre conta com ela. Eu lembro que já teve situações de eu ligar para a doutora Maria Luísa à noite, ou então precisar de uma, e ela atender, né? Ou então precisar de uma coisa assim, muito urgente para uma família, e no outro dia ela já consegue fazer uma audiência e encaminhar. Então, quero aqui publicamente manifestar a nossa gratidão por todo o envolvimento e comprometimento com a causa da criança e da adolescência que tem a nossa juíza, a doutora Maria Luísa. E hoje a gente está aqui para conversar sobre o fluxo na entrega voluntária para a adoção. Andréia, teu microfone está ligado. Ellen, você tem como desligar o microfone das pessoas? Tem, né? Ah, ok, tudo bem. Depois a gente vai ter um momento para a participação de todos, viu? Bom, então hoje nós estamos aqui com a doutora Maria Luísa, mais uma live, nós temos live mensal no CRIA, esse mês virtual, né? Às vezes a gente faz também, já voltamos a fazer presencial, e hoje a gente vai conversar sobre o fluxo na entrega voluntária para a adoção, né? A gente vai ter um momento inicial com a doutora Maria Luísa, explanando sobre o assunto, né? O que como funciona esse processo, como é que quando a mãe decide, o que acontece, qual o fluxo, o passo a passo, até essa criança realmente ser entregue a uma outra família, ela vai passar primeiro pelo abrigo, ela vai direto para a família, são várias questões, o que motiva mais as mulheres a entregar, a quererem entregar, o que ela sofre quando decide pela entrega, existe o sigilo, ele está sendo cumprido, ela é muito julgada, como é que isso acontece, né? Quais as consequências desse julgamento? São muitas coisas para a gente conversar sobre isso, né, doutora Maria Luísa? E a gente sabe que esse caso recente aí da Clara Castanho trouxe esse debate para a mídia, né, de forma intensa. Então, como tudo tem um lado positivo, o fato porque muitas mulheres sofrem essa quebra do sigilo, esse julgamento, mas no caso dela, por ser uma figura pública, né, por ser uma atriz, a situação veio para a mídia. E ter vindo para a mídia trouxe, sim, um fato positivo, que então, se discutir para que as coisas funcionem como devem, né, ocorrer dentro da lei. Então, eu passo agora a palavra para a nossa juíza da Infância e Juventude, de Teresina, Piauí, doutora Maria Luísa, e para fazer a sua explanação inicial, e na sequência a gente vai poder, então, fazer perguntas, e ela poderá esclarecer as nossas dúvidas. Muito obrigada, doutora Maria Luísa, mais uma vez pela presença. É com a senhora agora a fala. Seu microfone está desligado. Pronto. Boa tarde a todos. É sempre um prazer, Francinélia, poder colaborar, né, com esse trabalho que a gente abraçou, essa causa da infância e juventude, que a gente já vem com ela há algum tempo. E como você falou aí, a gente abraçou com amor e está sempre disponível, embora debilitada hoje, problema de saúde, mas não deixo de atender, porque eu entendo que, embora seja um trabalho ainda de formiguinha, trabalhar com infância e juventude nunca é demais. A gente sempre tem uma demanda, a gente sempre que faz, acha que ainda é pouco, porque a demanda é muito grande. E essa entrega legal, hoje, para a adoção, de acordo com essa lei de 13.509, aqui ela é de 2017, mas que foi preciso acontecer um caso de repercussão nacional, né, para que despertasse atenção
né, da população, pelo menos de uma certa parte da população, que se interessou para discutir o tema. E aí a gente aproveitou no Juizado da Infância e Juventude para atender a todos os chamados, a toda a demanda da imprensa, do tribunal, das cobranças que nos fizeram, exatamente a título de esclarecimento à população a respeito da entrega legal, porque a gente sabe que muitas mães, principalmente as adolescentes, elas temem entregar, colocam suas crianças até nos lixões, né, em cesto de lixo, quando elas não dispõem de condições de cuidar dessas crianças, com medo de fazer a entrega, pensando que é crime, que poderá acontecer algo em prejuízo da sua vida e do seu futuro. Então, a entrega legal hoje é o direito da gestante de não criar o recém-nascido que deu à luz, porque foi garantido por lei. Essa lei veio para amparar essa mãe, porque o fato dela não entregar, dela não poder criar essa criança, não é crime. O fato dela entregar para a adoção, ela está sendo amparada, né? O Instituto da Adoção, ele é espontâneo, a gente criou um programa no Juizado da Entrega Legal, fizemos debates e parcerias com as maternidades, com as instituições que trabalham com o tema, como é o caso aí do CRIA, que é de apoio à adoção, né? Um centro de apoio à adoção, exatamente para que a gente possa fazer esse trabalho de esclarecimento da população e fazer com que essas mães não tenham seu direito prejudicado, que elas possam estar fazendo essa entrega. E a gente sente, Francimélia, que a consciência tem aumentado porque diariamente nós recebemos telefonemas das maternidades comunicando que aquela mãe quer entregar sua criança, porque não dispõe de condições financeiras, ou porque está com algum problema psicológico ou psiquiátrico, porque não recebeu o apoio do pai da criança, ou da própria família que não aceita, porque ela é uma jovem, uma adolescente, acha que ainda tem a vida inteira pela frente, que não deveria começar seu futuro já tendo um bebê. Então, são diversas dificuldades que a adolescente sente, né, durante essa gestação, e ela fica perturbada, sem saber o que fazer. E se ela não tiver esse conhecimento, ela vai entregar a sua criança de qualquer jeito, para qualquer pessoa, ou, como eu falei, no lixão, enfim, como já aconteceu muitos desses casos. E aí, essa parceria com as maternidades, elas têm aberto um leque, porque quando a gente recebe a comunicação de que aquela mãe não pretende sair da maternidade após a alta médica com a criança, a gente já encaminha nossa equipe do juizado, que é formada por psicólogos e assistentes sociais, que vão até a maternidade, recebe a criança e leva para um abrigo, e aí já faz ali a oitiva da mãe, dela que possa receber, procura saber quem é o pai, dificilmente esse pai aparece. E é aí que essa criança é encaminhada para o abrigo, para que a gente possa manter contato, a nossa equipe manter contato com o primeiro casal da fila inscrito lá no cadastro ou Sistema Nacional de Adoção, pela ordem cronológica. E isso tem acontecido diariamente. Aumentou sistematicamente esse número de entrega legal. Então, essa lei ela
ela tem amparado não só a mãe, a gestante, a adolescente, essa mãe que não quer criar seu filho, mas ela ampara a criança, porque a criança é encaminhada, né? É uma segurança jurídica para a criança, porque ela é encaminhada para o abrigo, mas já com um destino certo, né? O contato da nossa equipe com o primeiro casal da fila, na ordem cronológica, o primeiro casal que já está inscrito lá no Sistema Nacional de Adoção. Então, isso tem melhorado bastante o nosso trabalho, porque a gente sabe que quando a adoção ela ocorre de qualquer jeito, nos cria problema com os pretendentes que estão na fila, né, já há algum tempo. Às vezes, a mãe entrega para uma pessoa e aí adquire vínculo e aquela pessoa fica tentando resolver a situação e vai ter muito mais trabalho, vai sofrer muito mais e muitas vezes não dá certo. Então, essa lei da entrega legal, ela veio exatamente para regulamentar essa entrega de forma espontânea do recém-nascido, né? Ela é fruto de uma lei federal, é a 13.509 de 2017. Né? Então, eu reconheço como um grande mérito, né, dessa lei, porque ela tem surtido efeito, inclusive, no nosso juizado. Né? O texto da lei ele garante, como eu falei, a segurança jurídica e a proteção à grávida, né? Quando ela faz essa opção para entregar o seu bebê para a adoção. Então, ela garante também, a legislação, o sigilo à gestante, porque muitas vezes ela se sentia exposta, como se fosse uma criminosa, e aí ela tinha muito medo. Era um sofrimento, uma tortura para essa gestante durante a gravidez e quando ia para a maternidade, porque ela não sabia o que fazer. Então, hoje, essa lei, ela ampara e ela assegura o sigilo da gestante. E aí, quando não aparece o genitor, o pai não assume a criança, ela é amparada. Por quê? Porque ela terá o prazo de 10 dias, depois que ela entrega essa criança, ela volta ao juizado em audiência, na presença do Ministério Público, no prazo de 10 dias, aproximadamente, para ela declarar se realmente é aquilo que ela quer, porque na maternidade corre o risco dela estar ainda em estado puerperal, né, e fazer aquela entrega sem ela estar certa do que ela quer. Né? Então, para isso, a gente dá um prazo, marca uma audiência e ela é ouvida em juízo, na presença do Ministério Público, que é o fiscal da lei, exatamente para assegurar o seu direito de poder receber sua criança de volta se houver esse arrependimento. Ela pode muito bem se arrepender e não querer fazer a entrega da criança. E aí, depois desse prazo da audiência, quando ela declara, ela diz, não, eu estou ciente, é isso que eu quero, eu não quero a criança de volta, ela ainda tem um prazo de 10 dias para se arrepender. Esse prazo de 10 dias é exatamente após essa audiência em juízo, na presença do Ministério Público, porque, às vezes, eu li algumas matérias, as pessoas fazem uma confusão dizendo que, no prazo de 10 dias, o juiz chama aquela pessoa para ser ouvida. Não. Após a oitiva dela, na presença do Ministério Público, se contam 10 dias para esse arrependimento. Poderá ser contado, às vezes, até no primeiro dia. Muitas vezes, quando a equipe vai receber a criança na maternidade, por ocasião da alta médica, a pessoa diz, eu não quero voltar só daqui a 10 dias, eu quero logo ir hoje declarar. Então, a gente ouve essa mãe, né? Aí, às vezes, ainda está debilitada e tal, a gente ouve na presença do Ministério Público. Aí ela tem esses 10 dias para se arrepender, porque se ela estiver em estágio puerperal, ou seja lá o que
for sob efeito de medicação, psicológica, psiquiátrica, enfim. E aí ela poderá se arrepender em 10 dias e receber o filho de volta. Então, Francimélia, eu quero que você que está conduzindo fique à vontade, porque se eu ficar falando, eu vou falar a tarde inteira, porque pode ser alguém que queira fazer aí alguma pergunta, fique à vontade, viu? Então, né, só, doutora Maria Luísa, nessa questão aí dos 10 dias, então, só para ficar mais bem claro e endossar aqui para as pessoas que vão ver essa live, que estão presentes nesse momento, 10 dias conta a partir do momento em que ela tiver sido ouvida em juízo com a presença do Ministério Público. Se ela for ouvida logo no primeiro dia, depois que ela sair da maternidade, conta a partir dali. Se ela for ouvida só 10 dias depois, ou seja, vai contar sempre após ela ser ouvida no juizado com a presença do Ministério Público fiscal da lei. E aí, o Ministério Público, se a pessoa mantiver a decisão da entrega, essa entrega legal, se a mãe tiver manter essa decisão, o Ministério Público terá 15 dias para ajuizar a destituição do poder familiar. E ali, naquela audiência, o juiz, a requerimento do Ministério Público, poderá, inclusive, suspender, né, o poder familiar e já encaminhar a criança, né, para ser inserida no Sistema Nacional de Adoção, mesmo não tendo ainda uma sentença definitiva. É apenas uma decisão interlocutória ou provisória para que aquela criança possa ser inserida no Cadastro Nacional de Adoção, porque nós temos lá uma fila enorme de pretendentes, né, e que serão chamados pela ordem cronológica. Até mais alto, até melhor. Vai, porque eu sei. E o Delgado, teu microfone está ligado, viu? Obrigada. Fique à vontade para fazer perguntas. É melhor a gente interagir, uma conversa e tal, do que eu falando sozinha. Tá. Doutora Maria Luísa, então, assim, a senhora já disse o que é, né, essa entrega legal e já disse como funciona o processo, né, que depois que a equipe do juizado toma conhecimento do caso, ela vai à maternidade, né, para ouvir aquela mãe, ela tenta localizar o pai, leva a criança para o abrigo, então, aí é que chama a pessoa, o primeiro colocado da fila do Sistema Nacional de Adoção, né, em ordem cronológica, como a senhora repetiu, e aí ela tem, depois que ela for ouvida em juízo com o Ministério Público, ela tem 10 dias, e depois disso o Ministério Público tem também mais 15 dias para ajuizar a destituição do poder familiar. Aqui eu apenas resumi o que a senhora falou, certo? E aí agora me diga uma coisa. Diga. Logo após essa audiência, a equipe encaminhará essa mãe, né, para os atendimentos necessários, se ela tiver precisando de atendimento psicológico ou psiquiátrico, seja lá qual for, ela será encaminhada, ela será assistida pela nossa equipe e vai dar todo o apoio para ela, porque muitas vezes ela não está recebendo esse apoio necessário da família, nem do pai da criança, nem de ninguém. Ela está sozinha, desamparada, sem saber o que fazer, entregou a criança, mas continua sem saber o que fazer da vida. E aí ela tem o apoio lá da equipe do juizado, que vai conversar com ela, ouvir a história dela, os anseios, os medos, as incertezas, esclarecer do direito dela, né, que existe uma rede de acompanhamento, ela poderá ser inserida em algum programa de apoio, né, seja lá o qual que ela esteja necessitando, ela será encaminhada. Certo. Então, assim, na audiência, uma pergunta, na audiência, a mãe ela é obrigada a revelar o nome do pai? Porque tem essa questão do direito ao sigilo. Eu queria que a senhora comentasse um pouco mais sobre o direito ao sigilo. Se tem o sigilo, ela é obrigada a revelar o nome do pai? E aí eu vou deixar logo duas perguntas, a questão do sigilo e a outra questão depois que o juizado, que o Ministério Público, 15 dias depois, ajuizar o processo de destituição do poder familiar,
Então, os 10 dias já se passaram, mais 15 dias depois daquela audiência onde ela foi ouvida, ela ainda tem direito ao arrependimento? Ela tem direito aos 10 dias. Só esses 10 dias. Depois que ajuizar a ação... Passados os 10 dias, a ação segue um rito normal, há um rito a ser seguido. Se ela declarar quem é o pai, ele vai ser citado, no prazo da lei, de 10 dias, para responder, né? Se vai assumir, se não vai assumir. O que a gente percebe, é que a maioria ela não sabe quem é o pai. Muitas vezes ela se envolveu com drogas, ela saiu com mais de uma pessoa, ficou com mais de uma pessoa, não era um namorado ali fixo, e aí ela tem dúvidas, então ela prefere não revelar quando é uma jovem, um adolescente, né? Uhum. Quando é a mãe que sabe quem é o pai, ela não é obrigada a revelar, ela não é obrigada a revelar. Ele poderá buscar depois, né? Se ele sabe que ela estava grávida, se ele teve conhecimento, né? E se tem conhecimento que a criança nasceu, ele pode reivindicar o direito dele. Né? Mas essa busca será feita pela equipe do juizado durante esse período. Ela tem 180 dias para fazer essa busca na família e dar apoio para ela, para essa gestante, essa mãe que já teve o bebê, enfim. Mas é um direito dela revelar ou não. Certo. Aí, se a equipe do juizado tem 180 dias... Doutora Maria Luísa, eu estou fazendo as perguntas, porque a senhora abriu essa janela de possibilidade, viu? Mas se a senhora quiser seguir seu roteiro, eu deixo as perguntas para o final. Não, tudo bem, pode então, eu vou fazer a última pergunta e a senhora conclui sua fala. Depois, se a equipe do juizado tem 180 dias para buscar a família extensa, como é que fica aquela informação de que, depois dos 10 dias onde ela vai ouvir e ratifica que ela, de fato, quer entregar o filho, a equipe do juizado chama o pretendente que está na primeira vez da fila para receber aquela criança? Pois é. Existem muitas perguntas nesse sentido, porque a lei diz que essa família, que essa mãe, essa família tem o direito de, durante esses 180 dias, ser amparada. Acontece que a própria lei diz que, após a entrega, tá? Essa previsão legal está lá no ECA, a própria entrega dessa criança em audiência após o Ministério Público, ela terá apenas esses 10 dias. Né? Então, esses 180 dias durante esse estágio que essa criança está lá com a família, né? Que recebeu, essa família que está na fila esperando, ela recebeu. Então, e essa mãe, ela terá esses 180 dias para receber os atendimentos, receber os apoios, né? Até ela se recuperar. Então, esses 180 dias considerada mais como o tempo de assistência àquela gestante que decidiu entregar, aquela mulher que decidiu entregar. Ok. Então, durante a pandemia, a gente recebeu muitos encaminhamentos, né? E nenhuma mãe se arrependeu. Elas têm convicção, quando elas decidem entregar, elas não têm nenhuma dúvida, elas já chegam decididas e dizem dificilmente vão se arrepender na audiência e dizer nem durante esses 180 dias que elas estão sendo acompanhadas, dificilmente elas se arrependem. Elas têm plena convicção do que estão fazendo. Parece assim, quando já é uma construção na cabeça delas, quando elas vão fazer essa entrega, já é uma definição mesmo certa da cabeça dela, real. Então, são poucas as mulheres que desistem. Dificilmente a gente recebe informação de que alguma desistiu. Né? Não.
que não foi construída essa desistência. Então, ela é ouvida, ela é acolhida no processo, né? E quais sejam, todas têm essa consciência, né, da entrega, e a gente já também esclarece da entrega legal, mesmo às vezes elas estão necessitando do atendimento psicológico ou psiquiátrico, exatamente por conta dessa falta de apoio que teve do companheiro ou da própria família. E aí eu estou vendo aí que já tem muita gente, né? Então fiquem à vontade aí para fazer as perguntas. Então, em relação ao sigilo, né, ele reforça, né, que a mulher fez a opção, né, e o pedir segredo à justiça, porque antes não existia esse amparo, né? Então, hoje, o principal foco dessa lei, né, o texto da lei é exatamente assegurar esse sigilo à mãe, né, e a segurança jurídica dessa criança, que ela não se entregue para qualquer pessoa. Ela já vai ser encaminhada para o abrigo, e do abrigo a equipe mantém contato com o casal que está lá na fila, aguardando, na ordem cronológica. Ok, nós temos muita gente participando, né? Uma alegria. Eu quero colocar logo... A Edilaine fez aqui uma pergunta, mas eu acredito que já esteja respondida, né? Que se em algum momento a família extensa é buscada nessa fase, antes da criança ser destituída, né? A senhora já comentou isso. Eu quero, então, colocar duas questões aqui, porque a gente fez um roteiro também para tratar, que é quais os benefícios proporcionados pela entrega legal e as implicações das entregas irregulares. A senhora falasse um pouco sobre isso. Porque é crime, né? Você abandonar a criança é crime. A entrega legal não é crime. Agora, abandonar a criança em qualquer lugar, numa lata de lixo, ou entregar na porta, colocar na porta de qualquer pessoa, isso aí é crime, porque está abandonando. E o abandono, ele é crime. Então, o amparo à mãe é exatamente o sigilo, né, a segurança jurídica da criança, e ela foge do crime, evita responder um processo criminal por abandono, porque abandonar uma criança é crime. O CRI, inclusive, tem uma campanha permanente, né, que tem um material também feito em parceria com o juizado, com vocês, com a Defensoria Pública, que exatamente com esse nome, abandonar é crime, entregar para adoção é um ato de amor, né? Porque esse julgamento que se faz da mãe, esse medo que ela tem de ser julgada pela sociedade, né, ser condenada por isso, é que faz com que abortos sejam cometidos, abandonos sejam cometidos, então ela fica de qualquer jeito, depois vai negligenciar essa criança, né, doutora Maria Luísa? O modelo anterior, ele era muito inseguro, né? Era uma insegurança jurídica. A mulher era colocada de uma posição de exposição, ela era exposta, né? Era o que ela não queria, e por isso ela temia muito, ela tinha muito medo. E essa nova lei que eu disse que é de 2017, é ao contrário, ela surge para proteger, para dar segurança, para dar garantia. Bom, nós estamos aguardando a doutora Maria Luísa acessar o segundo link, né? Então, essas informações que ela está passando e que a gente está conversando hoje, muita coisa a gente pode encontrar e vai encontrar obrigatoriamente, né? Que é exatamente a lei federal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 8º é que fala da assistência necessária às mulheres que precisam de apoio para decidir para ficar com seus filhos, ou o apoio nessa decisão de desistir e de entregar, né? No inciso 5 é que fala também desse apoio à mãe que manifesta o desejo de entregar. Aí, lá no artigo 13 do ECA, vou falando aqui até a doutora Maria Luísa chegar, tá? Então, lá no artigo 13 do ECA, fala sobre a obrigatoriedade de encaminhar essa mulher, né, essa gestante,
ou essa mãe, depois, se ela decidisse depois do nascimento do bebê, à Justiça da Infância e da Juventude. E no inciso 1º do artigo 13, é que fala assim, sem constrangimento, né? Fala dessa questão dela ser tratada sem constrangimento, dela não ser coagida, né? E a gente vê na literatura, estava vendo uns casos, até a Fadline que me encaminhou um material. Vamos desligar o microfone, gente, quem não estiver fazendo uso. Falei no material que consta no site do Conselho Nacional de Justiça sobre os abusos que mulheres que desejam entregar seus filhos sofrem nas instituições de saúde, né? Abusos por conta do julgamento das pessoas que julgam e já condenam, né? Não só julgam, mas já jogam ali uma sentença, tratamentos desumanos, como, por exemplo, negar o remédio para dor, porque aquela mãe quer entregar, então ela não merece remédio para dor, né? Obrigar aquela mãe que tem o direito de não, ela tem o direito de não amamentar o filho que ela decidiu entregar, porque às vezes ela não quer nem conhecer o filho, é uma forma de se autoproteger, de obrigar aquela mulher a amamentar aquela criança, né? E de tratar, de negar àquela mulher o direito que ela tem ao asseio, ao banho. Tudo isso a gente já viu relatos em literatura, que consta lá no Conselho Nacional de Justiça, que sofrem mulheres que desejam entregar seus filhos, né? Então, assim, a doutora Maria Luísa está voltando. E o direito ao sigilo, gente, só enquanto a doutora Maria Luísa termina de se conectar, ele está lá no artigo 19, inciso 9. A questão do direito ao sigilo. E o direito ao sigilo só se efetua, ele tem que respeitar o artigo 48 do ECA, que é o artigo que fala sobre o direito do adotado, da criança adotada, conhecer a sua origem. Esse também é um direito protegido em lei da criança que é adotada. Doutora Maria Luísa, a senhora já está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, mas não estou conseguindo abrir aqui. A imagem, né? Eu vou sair e tentar entrar novamente. Pronto, já conseguiu. Só foi ameaçar o bicho, ele ficou com medo e já está aí. Mas está me ouvindo? Nós estamos lhe vendo e lhe ouvindo. Bom, então, Sim. Como a gente estava dizendo, né, que durante a pandemia foram encaminhados por suas genitoras para o Sistema Nacional de Adoção várias crianças, né? Então, e o índice de desistência entre mulheres que procuram a entrega voluntária por razões subjetivas, né, que optam por não permanecer com a criança após ser atendida pelo judiciário, é tido como baixo, não tem um número de mães que desistem, né? É um reduzido número de desistência. Então, deve-se ao atendimento em rede, né? A gente faz esse encaminhamento, e através da maternidade, a maternidade comunica, já tem essa consciência de comunicar para o juizado também tem parceria com os abrigos, e há uma sintonia hoje entre a maternidade, o abrigo, né, e o juizado da infância e juventude, a equipe do juizado da infância e juventude, né? Então, é um apoio que é feito, né, fortalecendo essa mãe, a situação que ela se encontra, através dos programas que existem de orientação à mulher, para que sejam tomadas decisões mais responsáveis, porque naquele momento ela não sabe muito bem o que fazer. E é isso. Então, a regulamentação dessa entrega espontânea, né, ela é fruto dessa lei federal, e a gente reconhece como um mérito do texto nessa segurança jurídica e a proteção à grávida, que optar por essa entrega. E, portanto, os familiares e o pai do bebê não serão informados se ela pedir o sigilo, ela não é obrigada a informar sobre o procedimento, se ela desejar manter o sigilo, é mantido. Se ela se arrepender e quiser a criança, dentro do prazo de 10 dias, como foi dito, ela poderá se arrepender
e ter a criança de volta, né? Hoje a gente já nem fala na destituição do poder familiar, porque essa entrega pode ser feita só com a suspensão, ou seja, antes do julgamento do mérito da ação, a criança, após a decisão dela, a criança já pode ser entregue a esse casal, né, que é chamado para receber, né? E aí essa entrega do recém-nascido, ela começa a se organizar, né? Então, hoje a gente já percebe que durante a gestação, essa mãe já começa a se preparar quando ela quer entregar, porque não é obrigada ela entregar só lá na maternidade, ela pode já ir se preparando desde a gestação, amadurecendo a ideia para quando o bebê nascer, ela não está aflita, né? Ela já tem essa consciência de que vai entregar ao juizado da infância, logo que sair da maternidade. Doutora Maria Luísa, tem aqui que a gente estava, não sei se ela estava ouvindo, a gente comentando sobre os casos do julgamento e de outras violações que a mulher que deseja entregar sofre, inclusive nos órgãos de saúde, né, nas maternidades. E aí a Laiane fez uma pergunta aqui, Laine, acho que é a sobrinha da Laine, que ela está usando o computador onde a sobrinha dela faz o dever de casa. Aqui ela perguntando o seguinte: aqui em Teresina, há relatos desse preconceito pela mãe, nos perguntam bastante sobre isso, sobre o preconceito em relação à mulher. Não ouvi a parte final, fugiu. Sobre o preconceito que sofre na mãe, né, se há registros aqui nos hospitais, né? Se há registros. Ela sempre foi tratada como se fosse uma criminosa, aquilo que eu comecei a falar antes, né? Então, com essa lei, surge a proteção para ela, a segurança e as garantias para ela, né? De fornecer um conforto emocional a essa gestante e ao infante, né? Porque essa entrega voluntária agiliza a adoção para a criança e também dá o conforto a essa mãe, porque ela não vai ser tratada como criminosa. Então, ela era discriminada sim, né? Então, a entrega do recém-nascido, ela deverá se organizar, ela deverá começar a se organizar exatamente durante a gestação, para evitar que ela venha sofrer essas discriminações. As primeiras entregas, as primeiras orientações são oferecidas pelo sistema de saúde ou pela vara da infância, onde ela estiver sendo acompanhada, ela deverá ser orientada. Então, os órgãos hoje que trabalham com a saúde, com a equipe multidisciplinar, não só do juizado, mas da maternidade, todas essas instituições hoje devem saber a respeito desta lei, né, da entrega legal, exatamente evitando esse sofrimento para a mãe, da discriminação, dela se sentir criminosa ou dela ser apontada como criminosa, né? Então, as assistentes sociais nos hospitais, ou médicos, ou psicólogos, podem já estar fazendo, né, essa orientação, né? E aí, depois dessa entrega, a Defensoria Pública ela deverá ser acionada, né, para apoiá-la também, para resguardar esse direito, né, do procedimento, porque quem ajuiza a ação, o pedido, é a Defensoria Pública para qualquer procedimento de medida protetiva, tanto para a criança como para a mãe, é através da Defensoria. Agora, a destituição do poder familiar, que é de competência do Ministério Público, né? A adoção, nos casos em que é manifestado o desejo pela entrega, ela se torna mais rápida. Depois da audiência, a gente consulta no sistema, né, qual a família, e aí, imediatamente, esse bebê é encaminhado para essa família, esse casal pretendente. É uma velocidade
muito grande, foi bem diferente do que ocorria antes. É um processo que justifica-se pela situação jurídica que é esclarecida naquela audiência, né? O recém-nascido em questão, o recém-nascido ele já está com a situação bem definida, né? Essa informação, doutora Maria Luísa, ela é muito relevante, porque assim, a senhora sabe, né, como juíza que é há bastante tempo, de como é grande, é significativo o número de adoções consensuais, e tudo persona, a adoção pronta, como se chama também, né? Adoção direta. E uma das coisas que a gente ouve das mães de gestantes é que ela prefere entregar diretamente para que o filho dela não fique muito tempo nos abrigos. Então, essa informação correta de que, com a entrega legal, com a entrega espontânea, feita da forma prevista na lei, ela vai ter só o tempo legal para a segurança, inclusive dela, em relação ao direito do arrependimento, né? Que o casal será chamado logo. O restante do processo, depois que o Ministério Público ajuiza a ação de destituição, já ocorre com a criança em família. Não é isso? Não é esse o procedimento? Em relação às mulheres que não conhecem a possibilidade da entrega voluntária durante a gestação, a Justiça permite que elas se manifestem pela doação de seus bebês, também no instante do parto, antes, durante e depois, não é só depois do nascimento da criança, em qualquer período, né? Até os 45 dias do nascimento da criança, se ela pretender fazer essa entrega, ela pode fazer de forma legal. Na primeira circunstância, quando a mulher quando ela comunica o desejo da entrega no parto, né, ali o serviço de assistente social da maternidade já agiliza o processo, ela sairá do hospital sem o bebê, porque a maternidade já comunica ao juizado, né, e o juizado manda a sua equipe receber, né, e aí essa criança já é acolhida, né, e aí dentro desse término isso acontece a audiência para confirmar essa entrega, né, e aí no segundo momento, quando a genitora já deixou o hospital com a criança, é necessário procurar, como a gente disse, a vara para evitar o abandono. Certo. E depois desses 45 dias que a senhora se referiu, que com 40, ela tem até 40, que até os 45 dias ela pode fazer a entrega espontânea. E depois de 45, o que muda? Em relação a ela desistir, ela diz, eu não posso, eu tentei, mas eu não tenho condição emocional, nem financeira, nem material, nem isso. Quero entregar meu filho, como é que fica? A previsão legal, doutora, ela diz que são 45 dias, né? No entanto, sempre, quando a pessoa, em qualquer momento de sua vida, que ela procura a justiça para fazer de forma clara, perante o judiciário, na presença do Ministério Público, né, a gente acredita que sempre vai ser possível, não vai ser crime, não vai caracterizar um crime, porque ela está ciente dessa lei. Agora, a lei, ela diz que tem que ser logo no início, por isso que ela tem que estar preparada logo durante a gestação, a equipe que acompanha, as equipes das instituições já devem estar instruindo para evitar que ela ultrapasse esse período e depois não seja considerado dentro da lei, para evitar que seja caracterizado abandono. Ok. Eu prometi à senhora, né, até mesmo a senhora disse que está e tomou o remédio, né, que para ter condição de fazer a live, que a live seria só de 1 hora. Então, nós temos só mais 6 minutos. Eu tenho mais uma pergunta, e aí depois, gente, vocês podem tanto abrir o microfone e fazer a pergunta, como pode escrever aqui no chat, do jeito que queiram chamar aí, certo? Mas a pergunta é a seguinte, doutora Maria Luísa, a entrega... ela pode fazer a entrega para adoção, para familiares? Quais os familiares que podem adotar? Olha, a gente chama de família extensa. Uhum. Quando a mãe decide fazer essa entrega, quando ela diz que não tem condições de receber, a primeira procura, né, a primeira é a família.
o primeiro contato com a família, para saber se tem algum parente, os parentes mais próximos, pessoas com quem ela mantém relações de afeto, de afinidade, porque existem aqueles parentes que são muito distantes, que às vezes não tem nenhum contato, né? Mas é parente, a lei ampara a família. Então, se um parente pode, a prioridade primeira é da família. Se for parente, a prioridade é da família. E não tendo na família, aí é que vem a procura, o encaminhamento para o juizado da infância e juventude, para encaminhar para a lista de adoção, o cadastro de adoção, do Sistema Nacional de Adoção. Certo. Aí, nesse caso, eles poderiam ter direito não apenas à guarda, mas a adotarem mesmo, tios podem adotar. Se for parente, pode. Certo. E desde que não seja avó ou irmãos, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente não tem previsão legal, não prevê esse amparo para os avós e os irmãos. Certo. Bom, então nós temos agora 4 minutos. Temos alguma pergunta aí? Edilaine, Luara, Ellen? Se não temos, a gente vai, nesses 4 minutos, pedir à doutora Maria Luísa para fazer suas considerações finais. Eu gostaria de deixar claro que o abandono é crime, a entrega voluntária é um direito, né, tipificado lá no Código Penal, o crime, né, de abandono de incapaz, né, e pode levar às sanções da lei, às penas de prisão, inclusive, a prevista até 12 anos. No aspecto jurídico, é esclarecido de que será responsabilizado quando o pai ou a mãe optam por abandonar a criança, eles sofrerão responsabilização. Às vezes, o crime de abandono não acontece sozinho, podendo a criança, por exemplo, ir até a falecer, porque deixa lá em qualquer local, e se essa criança vir a falecer, aí o crime se agrava, porque aí a responsabilização já é por crime de homicídio, né? Então, a gente reforça, né, essa entrega legal para evitar esse tipo de complicação para a vida futura da mãe ou dos pais da criança, né? É melhor que ela possa optar pela entrega, porque ela será amparada por lei, não será punida criminalmente, né? Então, a gente insiste que essa gestante receba as orientações no sentido de fazer essa entrega legal, né? A gente sabe que aqui no Brasil e no Piauí não é diferente, há esse preconceito para a entrega, mas que agora, com esta lei, né, a mãe sabe que não é crime, então ela não deverá ter medo de fazer essa entrega, ela deve assumir essa consciência de entregar. Se ela pensar no bem-estar dessa criança, é melhor que ela faça a entrega para que ela seja adotada, ela seja acolhida por uma família, do que ela vir a sofrer qualquer outra consequência pelo abandono. Então, a gente quer encerrar essa live agradecendo mais uma vez a disponibilidade da doutora Maria Luísa, com a situação de saúde fragilizada, se dispôs a nos atender e a conversar conosco. E deixar frisado, gente, que em qualquer que seja a nossa área de trabalho, seja nas organizações da sociedade civil, no Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, e principalmente aqui aqueles profissionais que vão lidar diretamente com essa gestante, ou com as mães que já pariram seus filhos, mas que desejam entregar para adoção, o quão é fundamental nós sairmos dos nossos conceitos próprios e respeitarmos a lei e tratarmos aquela pessoa, aquela mulher que deseja entregar aquela criança com respeito, dando a ela a proteção e a orientação necessária, né? Porque a gente sabe que acolher a decisão da mãe de entregar o filho é também proteger, inclusive, a criança. Você protege aquela mãe, oferece a ela todo o direito que a lei garante a ela de ser orientada, de ser acolhida, de ser amparada, porque existe uma dor, né, nessa entrega, mas a gente estará também protegendo a criança que irá para pais responsáveis, habilitados pela justiça, que vão amá-la e protegê-la. Então, muito obrigada a todos e a todas, e mais uma vez, a nossa gratidão à doutora Maria Luísa.
Então, boa, E é bom bom final de esclarecer, semana. Pois não. Francibélia, que as instituições, né, que podem fazer esses encaminhamentos, que são os conselhos tutelares, as maternidades, os programas de saúde da família, os centros de referência de assistência social, como é o CRIA, o Ministério Público da Defensoria, o Juizado, o Grupo de Apoio à Adoção, enfim, todas essas instituições poderão estar fazendo um trabalho de conscientização, de esclarecimento para essas mães, essas mulheres que não têm o conhecimento da lei. Exatamente, doutora Maria Luísa. Pô, muito obrigada, gente, e um bom final de semana. Doutora Maria Luísa, melhoras. E para desculpar a deficiência, tanto da internet que está caindo. Nós estamos aqui todos juntos nisso, aprendendo, né? Gostado, doutora Maria Luísa. Um grande abraço. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.